Hoje nós vamos conhecer um pouco melhor a história de uma das mulheres mais perversas da Bíblia. Tão perversa que mesmo depois da sua morte, a Bíblia nos aconselha dizendo para tomarmos cuidado com o espírito desta mulher. Eu sou Paulo Domério, você está no meu canal, mas antes de nós iniciarmos essa história, eu quero pedir para você que ainda não fez a sua inscrição aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like, que isso é muito importante, deixe o seu comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Hoje nós vamos conhecer um pouco melhor sobre a história de Jezabel. Jezabel foi a esposa do rei Acabe, o rei de Israel, entre os anos de 874 a 853 a.C. Jezabel era filha de Etibaal, rei sacerdote de Tiro e Sidom. A história de Jezabel na Bíblia está registrada nos livros de 1ª e 2ª Reis. A rainha Jezabel ficou muito conhecida principalmente por ser uma mulher má e perversa, que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Jezabel era uma princesa dos Sidônios que casou-se com o rei Acabe. Esse casamento ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, num acordo promovido pelo pai do rei Acabe para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel. Jezabel era devota de Baal, o deus cultuado na Fenícia. Quando casou-se com Acabe, foi feito um tratado para que ela pudesse continuar adorando o seu Deus também em Samaria, no seu novo lar. 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 ao versículo 33. Jezabel convenceu Acabe para que ele edificasse santuários para o culto ao seu Deus. Com isso, ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para dentro de Israel. Ela contava com 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azera. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. A rainha Jezabel tinha uma personalidade forte e dominante. Além do seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era para que o seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel perante o povo. Jezabel então começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim ela mandou matar todo aquele que se opusesse contra suas práticas idólatras. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. A narrativa bíblica claramente nos mostra que ela exercia forte influência sobre Acabe, pois o rei permitia que ela, Jezabel, agisse conforme desejasse. Ela teve 3 filhos com o rei Acabe, Acasias, Jorão e Atalia. Existe uma discussão se Jezabel realmente foi mãe de Atalia. Ela também instruiu seus filhos de acordo com as suas práticas. Atalia, por exemplo, levou seus costumes reprováveis para Judá quando se casou com Jorão, filho de Josafá. 2 Reis, capítulo 8, versículo 18. O principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias, que reprovava seus costumes. Num dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então fez o Senhor cair fogo do céu, e os profetas de Baal foram massacrados. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 17 ao versículo 40. Mesmo com a prova real do poder de Deus e com o massacre dos seus profetas, Jezabel não diminuiu a sua idolatria. Pelo contrário, seu ódio perseguidor se intensificou e ela ameaçou o profeta Elias de morte, que assim ele teve que fugir para o monte Horebe. Jezabel foi a pessoa que conduziu as ações no caso da vinha de Nabote, agindo de maneira inescrupulosa. Nabote era um homem que possuía uma vinha na vizinhança do palácio de Acabe. Acabe desejou a vinha de Nabote, mas o homem não quis negociá-la. No começo, Acabe até respeitou o direito de posse de Nabote, que desejava manter a terra de sua herança. Porém, Jezabel, de forma violenta e impiedosa, acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote. 1 Reis, capítulo 21, versículo 10. Entretanto, esse evento, combinado com outros atos de crueldade de Jezabel, trouxeram terríveis consequências à casa de Acabe, que acabou sendo exterminada. 2 Reis, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 26. Depois da morte de Acabe, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel durante os reinados dos seus filhos, Acasias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército,
assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú erradicou o culto a Baal em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio. No palácio, Jezabel estava esperando com a intenção de afrontá-lo. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Então Jeú deu ordens para os oficiais que a lançassem pela janela da torre do palácio. Depois Jeú ainda atropelou o corpo de Jezabel. 2 Reis, capítulo 9, versículo 33. Depois de ter feito uma refeição, Jeú ordenou que os seus homens sepultassem Jezabel, pois ela era filha de um rei. É interessante perceber que pela narrativa bíblica que Jeú não lhe atribuiu o título de rainha de Israel, mas apenas se referiu a ela como filha de rei, por ter sido filha de Etibaal, rei sidônico. Mas quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne havia sido devorada por cães. 2 Reis, capítulo 9, versículo 36. Vale lembrar que os cães também figuraram na morte de Acabe. Eles lamberam o sangue do rei que ficou no carro em que ele estava quando foi mortalmente ferido. 2 Reis, capítulo 22, versículo 38. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme a profecia, que diz: E também o Senhor falou acerca de Jezabel, dizendo: Os cães comerão Jezabel. Então voltaram e comentaram isso a Jeú, que disse: Cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita, no terreno em Jezreel. Cães devoraram a carne de Jezabel. 2 Reis, capítulo 9, versículo 36. O nome Jezabel aparece no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, do versículo 20 ao 23. A designação essa mulher, Jezabel, refere-se a certa pessoa intitulada profetisa, que ensinava e promovia a imoralidade e a idolatria, dois dos mais importantes costumes do paganismo da Ásia Menor. Não se sabe exatamente se tal designação referia-se a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas dentro daquela igreja, que induzia os cristãos às práticas pecaminosas como uma forma de religião. Seja o que for, o uso do nome Jezabel nesse contexto parece indicar que esse nome se tornou símbolo de apostasia. Que Deus continue abençoando a todos. Fica aqui o meu abraço. Eu aguardo vocês aqui nos nossos próximos vídeos. E não se esqueça, deixa aqui o seu gostei, deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe e até a próxima.